como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Um ótimo carnaval para todos vocês, um ótimo sábado que já tá quase se iniciando aí, um ótimo feriado, um ótimo fim de semana e tamo junto. Eu tô aqui de novo para dar aquela compensada, já que eu não consegui me fazer presente ontem, né, muito conhecido também como quinta-feira, né, quase anteontem já, né, então vim trazer mais algumas informações para vocês e algumas explicações também. A gente teve alguns comentários aqui no nosso vídeo de hoje mais cedo, de sexta-feira mais cedo, que eu entendi que eu acho que dá para dar uma esclarecida, uma esmiuçada melhor nesse assunto. Então, dito isso, já peço para você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente. Vascaíno ajuda Vascaíno, não custa nada, ajuda o nosso canal a crescer. E também deixa o famoso joinha, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Que vai estar ajudando demais o seu amigo aqui, né, o Álvaro Silva, e o canal, obviamente, canal Vascaíno desde sempre, que é movido somente, exclusivamente por mim e Papai do Céu e cada um de vocês que estão aqui nos ajudando. Agora sim, galera. Dito isso, vamos adentrar então aos assuntos referentes ao nosso Vasco da Gama. Eu esqueci de mencionar para vocês no vídeo mais cedo, eu até peço perdão, que é o seguinte: segundo ali o jornalista Fábio Azevedo, eu particularmente não gosto de credibilizar muito, tem muita informação que, sinceramente, ele passa um pano danado para 777, para a turma do Salgado, né? Enfim, mais polêmicas à parte, segundo o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco, até esse atual momento, no Campeonato Carioca, já teria arrecadado algo em torno de 18 milhões de reais, juntando as parcerias ali com SBT, Cazé TV, né, Sport TV, Band Esportes, Premier, com todas essas emissoras, então 18 milhões de reais. Vocês lembram que ano retrasado o Vasco arrecadou 6 milhões de reais só com a turma do Docinho? Olha como já triplicou, né, após a 777 ter entrado, que inclusive daqui a pouco eu vou falar da 777 também, vou pontuar algumas coisas, então fica aí o registro para vocês, tá, gente? Aí é o seguinte, as partidas do nosso Vasco, que serão aí, vamos dizer assim, que vendidas, né, o mando de campo, o Vasco vendeu o mando de campo contra o Audax, vai vender também o mando de campo contra a equipe do Volta Redonda. O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no dia 24 de fevereiro, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Com essas vendas, o Vasco deve arrecadar algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, ou seja, mais a mesma coisa, né, que o Vasco arrecadaria jogando em São Januário. A diferença é que o torcedor tem esse contato, o torcedor off-Rio, né, que às vezes nunca teve a oportunidade de conhecer São Januário, às vezes nem conhece a cidade do Rio de Janeiro, mas tem a oportunidade de conhecer de perto o nosso Vascão, que está sendo aí um Vasco, vamos dizer assim, itinerante, né, nesse começo de temporada no ano de 2024, tá bom, galera? Agora é o seguinte, virando um pouquinho a chavinha, né, o nosso Vasco ontem antecipou a rescisão de contrato, o término de contrato com o Vinícius Paiva, né, aquele jogador que joga pelo lado de campo, atacante, cria da base do Vasco. Ele retornaria ao Vasco, o Vasco quebrou o contrato com ele, liberou o atleta que já acertou com a equipe do Ituano, tá, gente? Então o Vinícius tá acertado para jogar com a camisa do Ituano, não é mais atleta do Vasco da Gama, diferente, por exemplo, do Cauã Barros, né, e o Miranda, que estão indo por empréstimo para vestir a camisa do Amazonas, que vai disputar a Série B nessa temporada, como eu já mencionei no nosso vídeo de mais cedo, tá, meus garotos e minhas garotas, meus amigos e minhas amigas, aqui eu Legal Dames aqui, aí eu embolei o que eu estava pensando com o que eu ia falar. Galera, agora é o seguinte, Pablo Galdames ontem me chamou a atenção na estreia dele diante a equipe do Audax, um jogador que marca bem, ele é vertical, né, joga simples, o feijão com arroz, é difícil de errar passe, eu estava observando isso nele, eu gostei bastante ali da estreia do Galdames. É bem verdade também que não dá pra gente tirar muito de parâmetro essa estreia diante a equipe do Audax, que é o lanterna do campeonato, não fez nenhum gol, não pontuou, não ganhou de ninguém, não agrediu ninguém nesse campeonato carioca, poderoso campeonato carioca, mas fato é que Pablo Galdames parece, né,
que tem sim certa qualidade, tem ali um certo refino no toque, busca estar sempre pisando na área, inclusive no momento do gol, ele roubou a bola, puxou o contra-ataque, abriu ali para o David fazer o gol. Se o David quisesse, poderia ter rolado para trás de novo para o Galdames, que ele estava de frente para o gol para finalizar. É um jogador que busca também finalizações, ontem andou finalizando, né? Então achei bacana a estreia dele e vamos saber, né? Bom, a gente vai tirar um parâmetro real dele aí nos próximos 2 jogos, que são 2 provas de fogo, 2 clássicos, né? Quarta-feira de cinzas, 9h30 da noite, Vasco e Fluminense. E aí, no próximo domingo, sem ser esse agora, no outro, né? Botafogo e Vasco, 4 horas da tarde, os 2 partidas no Rio de Janeiro, né? Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, né? Melhor dizendo, perdão, no Maracanã. E Botafogo e Vasco, muito provavelmente, né? No Engenhão. Galera, agora é o seguinte, ainda falando do Campeonato Carioca, como agora há pouco terminou a partida do Boa Vista, então a gente já consegue esmiuçar um pouco mais a tabela, né? CH Arte na tela, vocês já estão observando, né? Como terminou aí a 7ª rodada da Taça Guaraná não, brincadeiras à parte, da Taça Guanabara, né? Referente ao primeiro turno do Campeonato Carioca. Gente, como vocês já acompanham na tela, a equipe do Fluminense é o líder, no caso é a líder da competição nesse momento, com 17 pontos somados. O Nova Iguaçu, né, o Laranja da Baixada, vem aí na 2ª colocação com 14 pontos somados. O Flamengo é o 3º com 12 e o nosso Vasco é o 4º também com 12 no critério ali de saldo de gols, tá, gente? E também, no caso, o Urubu não tem derrota, né? O nosso Vasco tem uma derrota. Aí, galera, é o seguinte, o Botafogo tem 11 pontos, é o 5º colocado, perdeu para o Urubu pelo placar mínimo, né, nesse meio de semana. O Boa Vista é o 6º com 11 pontos, o Madureira é o 7º com 10, Portuguesa, a Lusa, né, é a 8ª colocada também com 10, o Volta Redonda é o 9º com 8, o Bangu é o 10º com 5 pontos, o Sampaio Corrêa 11º com 1 ponto, e na lanterna do campeonato, né, se tivesse agora no Fantástico, né, ia fazer aquela musiquinha melancólica, né, com o cavalinho ali pedindo pro pessoal esperar, né? Porque o Audax não tem nenhum ponto conquistado e é o lanterna da competição. Então, já que a gente já mostrou a tabela para vocês, já atualizamos, né, como a gente vai passar aí esse feriado de carnaval. O nosso Vasco não vai jogar durante o fim de semana do carnaval, como eu já mencionei, só na quarta-feira de cinzas, mas o nosso Vasco vai sim entrar em campo, tá, galera? Agora é o seguinte, né, virando a chavinha, mudando de assunto, antes da gente mudar de assunto, vamos falar um pouquinho da Estrela Bet. É o seguinte, o nosso canal, para quem não sabe, é fechado com a Estrela Bet, né? Então você pode fazer o seguinte, eu vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo, você entra lá, faz o seu cadastro. Não tem cadastro na Estrela Bet? Você faz o seu cadastro, no seu primeiro depósito, eles vão dobrar o valor que você depositar acima de R$20. Colocou R$20, vai virar 40. Colocar 30, vira 60. Colocar 40, vira 80. Colocar 50, vira 100. E assim sucessivamente até R$300. Então, corre lá, faça o seu cadastro. Você vai estar ajudando eu, Álvaro Silva, e também vai ter chance de ganhar. Por que não, né? Ao invés aí, de repente, entre aspas, aí, de jogar um dinheiro fora aí na bebedeira, na coisa louca, separa uma beiradinha aí, R$20, R$30, faz uma fezinha, quem sabe você tá com sorte e pode passar o carnaval com muito mais dinheiro no bolso, com uma grana extra. Valeu, galera? Dito isso, vamos então continuar aqui falando, né? Vamos continuar dando andamento ao nosso vídeo. E aí é o seguinte, né, galera, vamos falar um pouquinho do meu xará, isso mesmo, né, Álvaro, só que não é Álvaro Silva, é Álvaro Barreal. Tô falando de um atleta argentino, ele que tem 23 anos, né, vocês já acompanham alguns lances desse jogador na tela, ele que atualmente veste a camisa do Cincinnati City, lá dos City, eu tenho essa mania de falar City, não sei da onde, do Cincinnati, lá dos Estados Unidos, a mesma equipe, diga-se de passagem, que o nosso Luca Orediano foi emprestado, né, eu quero até agradecer, mandar um abraço aqui pro nosso internauta aqui, inscrito aqui do nosso canal, o Ivan Silva. Ivan Silva, muito obrigado por ter me lembrado. Eu esqueci totalmente desse detalhe muito importante nessa situação. O Luca Orediano saiu do Vasco para ir atuar com a camisa do Cincinnati por empréstimo. Com isso, a gente abre um precedente, por que não? Pode ser que haja uma troca, ou pode ser também que o Cincinnati facilite a chegada desse jogador, né, o Álvaro Barreal, ao Vasco da Gama, né, galera? Então vamos continuar com a ficha técnica. Muito obrigado aí, meu querido Ivan Silva. Galera, é o seguinte, ele é argentino, tem 23 anos, 1,76 m de estatura, atua como ponta esquerda ou também como ponta direita. É um jogador versátil, finaliza com o pé esquerdo. Vocês estão analisando aí os lances na tela, é um jogador muito habilidoso, né, galera? Ele tem um 1 contra 1 bem afinado. O moleque é liso, é ensaboado, né?
tem qualidade sim, finaliza bem. Ah, Álvaro Silva, mas ele joga na poderosa liga da MLS nos Estados Unidos e coisa e tal. É verdade, galera. Porém, todavia, entretanto, lá nos Estados Unidos, o Cincinnati é como se fosse, por exemplo, um Palmeiras, um Galo Mineiro, um Urubu aqui no Brasil. Tá todo ano, na verdade, desculpa aí, falei errado, todo ano chegando em finais, beliscando título, entendeu? Ganhando títulos, né? Então, é sim um bom jogador, tá? Na minha opinião, eu acho que seria aí um baita jogador, supriria muito bem, por exemplo, a ausência de Gabriel Peck. Só que no caso desse atleta, ele joga mais pelo lado esquerdo. Também atua pelo lado direito como extremo, né? Ponta de lança, né? Mas os melhores números na carreira dele são atuando como ponta esquerda, tá, galera? É o seguinte, ele já entrou em campo em toda a sua carreira, 139 partidas, marcou 20 gols e anotou 24 assistências, tá? É uma média de 3,1, 3 jogos,1 para participar de um gol, números muito bons se tratando de um atacante de lado de campo, né, galera? Está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 5 milhões de euros, algo em torno de 25 a 26 milhões de reais, né? E tem contrato com o Cincinnati até o dia 31 de dezembro desse ano, de 2024. Ele fez toda a sua base, como eu já falei no vídeo de hoje mais cedo, com a camisa do Vélez Sarsfield, se profissionalizou pelo mesmo em 2018 e depois em 2020 foi para os Estados Unidos para vestir a camisa do Cincinnati, onde obteve ótimos números. Sabe por que eu estou falando isso, galera? Porque assim, ele só fez um gol com a camisa do Vélez, nenhuma assistência e nada mais, tá? Já no Cincinnati foram 19 gols e 24 assistências, né? Então, são números bons? São. Porém, todavia, entretanto, também são em 3 temporadas, né? Só que lá o elenco dá aquela rotatividade, coisa e tal. Enfim, eu acho, né, que esse jogador na mão do Ramon Dias pode render muitos frutos. E aí, assim, eu não seria a favor do Vasco gastar aí 25, 27 milhões de reais, né, num ponto de interrogação, porque ele jogou muito bem lá na MLS. A gente não sabe se vai arrebentar aqui no Brasil. Por outro lado, ele poderia chegar a custo zero para o Vasco, porque o Orediano já foi para lá, o Vasco deu ali, entre aspas, uma facilitada para o Cincinnati. Então, por que não, quem sabe, aí um empréstimo com a opção de compra já amarrado aí, já casado junto a Luca Orediano, se der certo no final das contas, cada um assina um papel e aí o Orediano fica por lá, de repente o Álvaro Barreal fica por aqui, né? Enfim, vamos aguardar qual será a expertise, qual será o método utilizado pelo nosso diretor de futebol, muito capacitado, diga-se de passagem, Alexandre Matos, né, que até esse momento tá engessado, tá amarrado ali, porque ele faz a parte dele, né, faz tudo certinho, só que na hora de dar a canetada, né, ele não é o dono do Vasco, né, a 777 hoje detém a maior parte dos direitos econômicos do Vasco, então quem veta, quem dá o aval, quem dá o sim, quem dá o não, infelizmente são os americanos, né, então, mas eu acredito sim na expertise do Matos para tentar trazer esse atleta, Álvaro Barreal. Eu confesso a vocês, não conhecia esse atleta, nunca tinha ouvido falar, né? Até porque o nome Álvaro de jogadores é muito difícil a gente ver aí atuando, né? Tem ali o Álvaro Morata, o espanhol, bom jogador. Tinha lá em 2009, teve um zagueiro que jogou no Urubu que também chamava Álvaro, mas é muito raro, né? Então eu não conheço, mas eu pelos lances que a gente está acompanhando, acho que pode vir a cair como uma luva no Vasco, eu acho, né, gente? Dentro do que a gente tá vendo nesses lances, né? Eu não acompanho o dia a dia do atleta, não acompanho a carreira toda dele, mas acredito que pode ser que dê samba, né? Vamos ver qual será o desfecho dessa situação. Gente, agora é o seguinte, eu quero aqui abrir um parêntese, né? Tem uma galera que ficou meio pé da vida comigo, e aí foram nos comentários aí mais cedo, não é pé da vida, mas não digo nem pé da vida, mas falou algumas coisas nos comentários ali, acho que, não, peço perdão, vou reformular o que eu falei. Teve uma galera que meio que discordou do que eu falei, pronto, acho que ficou melhor, né? Só que assim, eu não acho ruim não, eu acho legal a gente levantar aqui divergências, convergências, a gente conversar, dar opinião, debater, porque também não tem graça, uma pessoa só fala e todo mundo diz amém, não, até porque quem sou eu na fila do pão, né, galera? Então a gente tem assim as nossas opiniões, nossos pensamentos, e é bacana que vocês venham nos comentários e exponham a opinião de vocês, e agora em cima disso a gente vai conversar um pouquinho. Galera, eu quero falar um pouco sobre a situação do Duqueiroz, né, que miou, né? Aí veio um amigo aqui no canal e falou: olha, isso é balela, isso é conversa fiada, o Vasco nunca ia trazer esse jogador e não sei o que, né? Veio outro amigo aqui no canal e falou assim: ah, então se for assim o Marlon Gomes não pode jogar na Ucrânia. Então vamos com calma, galera, vamos por partes. Deixa eu dar uma explicada para vocês aqui, modéstia à parte, vamos lá.
Quando se iniciou essa guerra, essa invasão, embora o nosso canal seja de futebol, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando se iniciou essa invasão, né, da Rússia na Ucrânia, né, no caso da Rússia, é uma reivindicação antiga de território da antiga União Soviética, tentando ali fazer com que países voltem a ser território russo. Tá lá atrás, gente, antes da Guerra Fria, antes da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia já pertenceu à Rússia, tá, gente? Assim como a Bielorrússia, assim como outros países vizinhos ali, todos eles formavam, né, a antiga União Soviética. Depois essa União Soviética foi desmembrada, tá, gente? Então, só a título de informação mesmo. E aí, atualmente, lá o presidente da Rússia, o Putin, entendeu que deveria invadir. Eu não vou entrar nesse mérito, quem sou eu para poder julgar, né, esse tipo de situação, embora eu seja a favor da paz, seja contra esse tipo de situação de guerra, ainda mais muito sangue inocente sendo derramado, né, galera? Enfim, o que aconteceu foi o seguinte: o governo dos Estados Unidos, que adora se meter em tudo, que nesse caso também eu achei até legal, que comprou um barulho de um país que não tinha condições de se defender sozinho, né, com as suas próprias pernas, diante de uma potência que é a Rússia. Os Estados Unidos comprou barulho, ajudou a Rússia, juntamente com a União Europeia. E todo esse rebuliço se deu porque a Rússia sinalizou que iria entrar na União Europeia. Aí o presidente da Rússia achou ruim, e aí entrou lá. Isso aí já é uma outra seara, um outro assunto. O que acontece? Que dentro dessa situação, o governo americano começou a impor graves sanções. O que são sanções, Álvaro Silva? Gente, sanção não é o sanção da Bíblia, não. Sanções econômicas é o seguinte: é porque o governo dos Estados Unidos pune e vai punir severamente com essas sanções toda empresa norte-americana que tiver qualquer tipo de transação com o governo russo ou com estatais da Rússia, que é o caso da Gazprom. A Gazprom não é só uma empresa normal, terceirizada lá da Rússia, não. Ela é uma estatal, por exemplo, como a Petrobras é aqui para nós no Brasil. Então, qualquer americano que tentar fazer negócio com alguma estatal ou governo russo vai dar um problema sem precedentes lá nos Estados Unidos. E a 777 Partners, que é a empresa que detém os direitos econômicos do nosso futebol, ela é sediada nos Estados Unidos. Com isso, e daria um problema muito grande para eles se eles fossem lá e efetuassem a compra ou o empréstimo que fosse do atleta Duqueiroz. Álvaro Silva, mas não teria outro meio? Na minha opinião, quem sou eu, né? Entendo quase nada dessas coisas, mas quem sou eu? Eu acho que teria sim, de repentemente, a 777 conversar ali com o Pedrinho, presidente do Vasco Associativo, falar: olha só, Pedrinho, vamos colocar um dinheiro na conta do Vasco aí, tá? Segura esse dinheiro uns 15 dias aí, vamos falar pro jogador segurar a onda dele lá, tá bom? Você vai entrar em contato diretamente com o Zenit, né, da Rússia, e aí você vai trazer o Duqueiroz por empréstimo pro Vasco Associativo. Álvaro Silva, mas isso não pode. Pode sim, galera. Sabe por quê? Nós temos o exemplo aí de várias engenharias financeiras no nosso futebol. Por exemplo, o Luizito Soares, tiveram empresários lá no Sul que ajudaram o Grêmio a trazer o Luizito Soares. Quando o Ronaldo Fenômeno veio jogar no Corinthians, tivemos empresários, né, por fora que pagaram o salário do Ronaldo Fenômeno. A mesma situação aconteceu aqui no Vasco, quando o Maxi Lopes chegou no Vasco, que o Zé Comé ajudou muito a ele a chegar no Vasco. Alguns empresários ali, entre aspas, fizeram uma vaquinha para pagar o salário dele. Então são jogadores que às vezes não é nem um clube que contrata, às vezes é um empresário que contrata e coloca ele para jogar no clube. Então eu acho que a 777 poderia ter feito isso, poderia. Agora, já é uma outra história, já é uma outra seara. Se a 777 é lerda, não é, e não sei o que, e coisa e tal. Mas só a título de informação para ficar bem explicadinho para vocês, tá, galera? Agora pronto. Se eles não queriam trazer, se era mentira ou não, aí já é outros 500, a gente não sabe, né? Mas eu trago para vocês a informação, aquilo que é fato, aquilo que fica no ar, aquilo que é talvez, aí a gente deixa para dar opinião, mas a informação é essa. Agora, em relação ao amigo que veio aqui no comentário e falou assim: se for assim, o Marlon Gomes não pode jogar lá no Shakhtar Donetsk. Gente, só a título de informação também, só para explicar, bem explicadinho para vocês aqui. O Shakhtar Donetsk é da Ucrânia. A Ucrânia foi atacada nessa situação da guerra, então ela não é culpada em nada. E outra coisa, o Shakhtar Donetsk, justamente devido à guerra, ele está mandando todos os seus jogos na Alemanha. Então assim, praticamente hoje, né, fevereiro de 2024, dia 9, quase dia 10 de fevereiro de 2024, o Shakhtar Donetsk praticamente se tornou um clube alemão. Ele treina em solo alemão, ele joga em solo alemão, ele fica na Alemanha, entendeu, gente? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ainda mesmo que o Shakhtar tivesse lá na Ucrânia, o problema do governo dos Estados Unidos não é com a guerra Ucrânia e Rússia, é com a Rússia.
com a Ucrânia, muito pelo contrário. Se a Ucrânia hoje consegue se defender de maneira ali aguerrida diante os russos, é pela ajuda do governo norte-americano e a União Europeia, todo mundo sabe disso. Então, só mesmo aí a título de informação, tá? Que o amigo falou, o Marlon Gomes não teria como jogar lá se fosse assim. Não, é uma situação totalmente diferente, tem nada a ver uma coisa com a outra. O Shakhtar Donetsk está jogando lá na Alemanha, tá, galera? Então, fica aí o registro, tá? E teve um outro amigo, que é o nosso @LuizFernando, que também é inscrito aqui no nosso canal. Luiz Fernando, um abraço pra você, um casaca no seu coração. Ele mandou um textão dizendo assim, entre aspas, né? Álvaro Silva, você não pode cuspir no prato que come, falando da 777 dessa forma. 124 anos de história no Vasco. O Vasco nunca fez tanto investimento. Nenhum dos presidentes na história do Vasco gastaram sequer 15% do que a 777 já investiu no futebol. Então vamos lá, vamos por partes. O meu amigo @LuizFernando, em parte eu concordo com você, é verdade. Nem Eurico Miranda, nem Campelo, nem Calçada, nem Salgado, ninguém, Roberto Dinamite, ninguém, é verdade. Nenhum presidente do Vasco fez esse investimento como a 777 vem fazendo no nosso futebol. Isso é verdade. Outra verdade também é que se o nosso futebol tivesse na mão dessa turma, todos os 300, 400 milhões de reais que entram no Vasco por ano, juntando tudo no bruto, sumiriam mais da metade. Todo mundo sabe disso também. O dinheiro sumia, jogador não recebia salário, não pagava conta de luz, não pagava conta de água, São Januário caindo aos pedaços, né? Tudo isso a gente já sabe. Então assim, vamos pontuar. A 777 está sendo benéfica para o Vasco? Em parte, tá sim. Salário em dia, tudo ok, categorias de base, centro de treinamento, São Januário passando por reparos, estão fazendo melhorias no CT Moacir Barbosa, embora haja um imbróglio lá que o Pedrinho está batendo de frente para a 777 colocar o dinheiro para investir os 20 milhões até junho desse ano. Enfim, eles estão fazendo ok. Só que assim, o que o torcedor vascaíno fica mordido, meu querido Luiz Fernando, é o seguinte, é porque o Josh Wander prometeu pra gente que a gente ia ter um timaço, que logo no próximo ano a gente ia bater de frente com o Urubu, que a gente ia ter uma folha salarial e a gente ia ter ali um time para disputar, para ser campeão, que a torcida não ia mais sofrer. Foi o que o Paulo Brax falou, foi o que o Abel Braga falou. Tudo bem que eles já rodaram do Vasco, mas eles falaram, essa turma toda falou, né? Foi até o que o CEO Lúcio Barbosa falou também no final do ano passado, entendeu? Então assim, a ressalva que a gente tem com a 777 é essa. E outra situação, tá tudo em dia, tá tudo ok? Tá, só que eles estão pagando, meu querido Luiz Fernando, tudo isso aí com dinheiro que já entra no próprio Vasco. É só a gente fazer uma conta básica, entendeu? Não tô querendo pagar de sabidão aqui não, mas na humildade. É só a gente fazer toda a conta do bruto que o Vasco já recebeu no ano passado e do que o Vasco gastou. Vocês vão ver que a 777 minimamente não tá roubando, vamos dizer assim, não tá desviando esses recursos. Tá destinando para onde tem que ser destinado. Agora, um ponto de interrogação é para onde tá indo o dinheiro das vendas dos atletas, né? Que o Pedrinho tá batendo de frente pelos 30% que tem que bater nos cofres do Vasco Associativo, que o Vasco ainda tem direito a 30%. Então são essas coisas, Luiz Fernando, que a gente bate de frente. A questão também de contratação, que não sou eu, Álvaro Silva, que estou falando. O Alexandre Matos, recém-contratado pela 777, um dos melhores diretores de futebol do nosso país, tá reclamando pela demora. Tá? O Ramon Dias, que é um baita técnico, tá reclamando. O Emiliano Dias tá reclamando. O Gary Medel foi na entrevista há alguns dias, reclamou também. Tá todo mundo reclamando, a demora, a maneira da 777 trabalhar, as coisas que eles fazem de forma incoerente, que dá a entender que eles não entendem nada de futebol. Agora uma coisa eu sei que eles entendem, que é de vender jogador rapidinho. Aí para contratar é sempre uma novela. Mas também estão contratando. Se eu falar que não estão contratando também é mentira. Chegou o Vitor Luiz, chegou o Adson, chegou o Galdames, né, vai chegar o Sforza, né, o Vasco já sacramentou, né, chegou aí o Robert Rojas, né, então assim, chegou o Keiler, chegou o Vitor Luiz, né, então estão chegando jogadores, só que a gente aguarda, porque chegou o David também, né, que fez o gol ontem, só que a gente aguarda que a 777 demora muito, e isso gera um desconforto, não só em nós torcedores, mas quando a gente vê a comissão técnica, o treinador, o auxiliar técnico, que é o filho do treinador, o diretor de futebol, o CEO, o presidente do Vasco, que é o Pedrinho, todo mundo reclamando disso, é porque algo tá errado, entendeu, Luiz Fernando? Então assim, não é que a gente tá cuspindo no prato que comeu, não é que a 777 é esse lixo todo, mas também não é essa maravilha de SAF, é só isso que eu quero pontuar. Agora, opiniões à parte, você, todos os nossos amigos vascaínos aqui ligados no nosso canal, tem direito sim de concordar ou discordar, de convergir, de divergir. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? É isso aí, né? Eu achei bacana também a galera pontuar isso, é bom que trouxe luz pra gente, é bom que a gente vem aqui e esmiuça tudo, né, galera? Agora é o seguinte, vamos virar a chavinha?
é o seguinte, como vocês já estão acompanhando a arte na tela, né? O nosso R10 Score Vasco da Gama voltou a entrar nas quadras no dia de hoje. A bola subiu, né, galera? É o seguinte, o nosso Vascão venceu a equipe do Botafogo no ginásio de São Januário pelo placar de 96 a 80 e alguma coisa, agora me fugiu o número, mas tá aparecendo na tela pra vocês aí no GC, eu só esqueci de anotar, eu só sei que o nosso Vascão enfiou 96 pontos aí na equipe do Botafogo, jogando no ginásio de São Januário. Agora só tem uma ressalva, tem uma crítica que eu vou fazer aqui pesada. Enquanto estava sendo transmitido os jogos do Vasco da Gama pela CRVG TV, estava sendo uma beleza. A narração, os comentários, a imagem pelo YouTube, show de bola. Ah, mas o Álvaro Silva, o Vasco fechou com a Star Plus ou Star Mais para gerar receita. Ok, eu entendo. Só que a gente entra no site da Net Vasco, nos outros sites que estão falando desse jogo que acabou de acabar. Tem um monte de gente reclamando, galera. E até mesmo eu entrei aqui na minha televisão, tentei encontrar, não encontrei. Nem na Star Mais 1, 2, 3, 4 ou 5. Cadê o jogo do Vasco? Então, assim, esse tipo de coisa não pode acontecer. O torcedor é divulgado que a partida vai ser transmitida num canal, num horário tal, no dia X. Isso não acontece. Então, assim, se é para acontecer isso, então é melhor transmitir novamente na CRVG TV. A gente estava tendo engajamento, o torcedor estava gostando, estava tendo êxito, sucesso com os comentários do nosso querido Mingão. Então, assim, vamos dar uma trabalhada nisso aí, né, meu Vascão? E aí também a galera da Star Mais, né? O que aconteceu, a gente não quer saber. Se vocês assumiram um compromisso para com o nosso R10 Score, Vasco da Gama, de transmitir as partidas do nosso Novo Basquete Brasil, então tem que arcar com um compromisso. O torcedor do Vasco tem que ser respeitado. Então fica aí o registro, mas críticas à parte, né? Meus parabéns aos atletas aí do nosso R10 Score Vasco da Gama, ao Rafael Paulic, ao Eugênios, ao Marquinhos, né? Então, de parabéns aí que entraram em quadra e voltaram a vencer, né? Foi triste, né? Que o nosso R10 Score acabou ficando fora da Copa Super 8 de maneira muito precoce, mas por outro lado também é bom que a gente focou somente no NBB, é a primeira temporada que a gente voltou à elite do basquetebol. Então meus parabéns aí para o nosso R10 Score Vasco da Gama, alcançando mais uma vitória, né, sequencial na competição do Novo Basquete Brasil. Gente, então o que eu tinha para trazer para vocês nesse momento, né, já quase sábado aí de carnaval, né, nessa noite aí de sexta-feira / sábado já, era isso. Então tamo junto, tá? Eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente vem para deixar vocês bem informados novamente. Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!